A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje damos início a uma nova fase em nosso podcast. Estamos entrando no período da libertação, Êxodo e aliança com Moisés. Por isso vamos iniciar 2 novos livros, Êxodo e Levítico. Hoje é o dia 35 do nosso podcast e nós iremos ler os capítulos 1 e 2 de Êxodo, capítulo 1 de Levítico e também o Salmo 11. Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram com Jacó para o Egito, cada um com os de sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Asser. Os descendentes de Jacó eram 70 ao todo. José já estava no Egito. Depois morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se cada vez mais poderosos a ponto de encherem aquela terra. Surgiu então no Egito um novo rei, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: o povo dos israelitas se tornou mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos tomar providências para que não cresçam, pois em caso de guerra poderiam unir-se aos nossos inimigos para combater contra nós e retirar-se da terra. O faraó estabeleceu, pois, feitores para oprimi-los com trabalhos forçados, e assim construíram para o faraó as cidades Armazém, de Pitom e de Ramsés. Porém, quanto mais os oprimiam, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Os egípcios tiveram então medo dos israelitas e impuseram-lhes dura escravidão. Amargaram a vida deles com o pesado trabalho de preparar barro e tijolos, com toda sorte de trabalhos no campo e com todo o serviço que lhes impunham com dureza. Então o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, uma chamada Sefra e a outra Fua: quando assistirdes as mulheres hebreias na hora de darem à luz, olhai bem. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, tinham temor de Deus e não faziam o que o rei do Egito lhes havia mandado,
mas deixavam os meninos viver. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes: Por que agistes desse modo e deixastes viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas estão cheias de vida, e antes de a parteira chegar, já deram à luz. E Deus beneficiou as parteiras, enquanto o povo continuou crescendo e tornando-se muito forte. Como elas mostraram temor de Deus, ele deu-lhes família. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: Lançai ao rio Nilo todos os meninos que nasceram aos hebreus, mas poupai a vida das meninas. Capítulo 2. Chegou um homem da casa de Levi e tomou por mulher uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Ela viu que era bonito e o escondeu durante 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou uma cesta de vinho, calafetou-a com betume e piche e pôs o menino dentro, deixando-o entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino observava de longe o que ia acontecer com ele. A filha do faraó desceu até o rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou sua serva apanhá-la. Quando abriu a cesta, viu a criança, o menino chorando. Ficou com pena dele e disse: É uma criança dos hebreus. A irmã do menino perguntou então à filha do faraó: Queres que eu chame uma mulher hebreia para amamentar a criança? Vai, respondeu-lhe a filha do faraó. E a menina foi chamar a mãe da criança. A filha do faraó disse à mulher: Leva esta criança, amamenta-a para mim, e eu te pagarei o salário. A mulher levou a criança e a criou. Quando a criança cresceu, levou-a até a filha do faraó, que a adotou. Ele deu o nome de Moisés, porque disse: Eu o tirei das águas. Certo dia, Moisés, já adulto, saiu para junto de seus irmãos e reparou nos trabalhos forçados deles. Viu um egípcio agredir um dos hebreus, um de seus irmãos. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, abateu o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando. Disse ao agressor: Por que bates no teu próximo? Ele respondeu: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente o fato tornou-se conhecido. Quando o faraó soube do acontecido, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu do faraó e, parando na terra de Madiã, sentou-se junto a um poço. Ora, o sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Chegaram alguns pastores e queriam expulsá-las, mas Moisés levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram para junto de Raguel, seu pai, este lhes perguntou: Por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores. Chegou a tirar água para nós e deu de beber ao rebanho. Raguel perguntou às filhas: E onde está ele? Por que deixastes esse homem ali? Chamai-o para comer. Assim Moisés consentiu em morar na casa daquele homem, que lhe deu sua filha Séfora por mulher. Ela deu à luz um filho, e ele o chamou de Gerson, pois disse: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. Passado muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam sob a escravidão. Eles clamaram, e seu grito subiu a Deus, do meio da escravidão. Deus ouviu seu lamento e lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas. Sim, Deus tomou conhecimento. Capítulo 1 do livro de Levítico. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe falou: Dize aos israelitas: Se alguém quiser apresentar ao Senhor uma oferta dentre os animais domésticos,
poderá apresentar uma oferta do gado ou do rebanho. Se a sua oferta for um holocausto do gado, apresentará um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito em seu favor diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, que será aceita em seu favor, para a sua expiação. Depois imolará o bezerro diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão em redor sobre o altar, que está à entrada da tenda do encontro. A vítima será esfolada e cortada em pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, farão fogo sobre o altar e disporão lenha sobre o fogo. Depois, os filhos de Arão, os sacerdotes, disporão os pedaços com a cabeça e a gordura sobre a lenha acesa no altar. As vísceras e as patas, porém, serão lavadas com água. Então o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Se a sua oferta para o holocausto for do rebanho, das ovelhas ou das cabras, o oferente apresentará um animal macho sem defeito. Imolará o animal ao lado norte do altar, diante do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. O animal será cortado em pedaços com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os disporá sobre a lenha acesa no altar. As vísceras e as patas, porém, serão lavadas com água. Então o sacerdote apresentará tudo e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, apresentará rolas ou pombinhos. O sacerdote a apresentará ao altar e, depois de destroncar a cabeça, a queimará sobre o altar. Deixará escorrer o sangue sobre a parede do altar. Tirará o papo e sua plumagem, lançando-os ao lugar das cinzas, a leste do altar. Então o sacerdote abrirá a ave estendendo as asas, sem separá-las do corpo, e a queimará sobre a lenha acesa no altar. É o holocausto, oferta queimada de suave odor para o Senhor. Salmo 11. Eu confio no Senhor. Como podeis dizer-me, foge para o monte como um pássaro? Pois os pecadores retesaram o arco, ajustaram suas flechas sobre a corda, para as escuras atirar contra os de coração reto. Quando os fundamentos se abalam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu templo santo, o Senhor, o seu trono está no céu. Seus olhos se voltam para o pobre, suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor examina o justo e o ímpio, a quem ama a iniquidade, ele odeia. Fará chover sobre os pecadores carvões de fogo e enxofre, e um vento destruidor será a porção do seu cálice. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós vamos dar início, então, às reflexões que fazem referência justamente ao livro do Êxodo, e começando muito bem, com esta leitura que nós tivemos do capítulo 1 e 2 do livro do Êxodo. A palavra êxodo quer dizer saída, e este livro ele vai retratar de modo muito especial esta saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Este processo, esse caminho de libertação. E este caminho de libertação, que começa justamente com um esquecimento. Vejam que interessante, começa com um esquecimento. O faraó, que estava governando o Egito, havia esquecido daquelas coisas que José, filho de Jacó, então, o José do Egito, conhecido assim, havia feito pelo povo do Egito. E isso fazia com que, as coisas que José havia feito, que o povo ficasse assim com uma relação muito boa com o povo hebreu que estava no Egito.
E acontece justamente que este faraó, que havia esquecido destas coisas que José havia feito, coloque cargas muito pesadas, né, sobre o povo hebreu, e fazendo isso, oprimindo-o. E inclusive o número do povo vai crescendo, do povo hebreu, e o faraó quer resolver isto. E resolve como? Justamente atacando os mais fracos, atacando os mais indefesos, as criancinhas recém-nascidas. E ele então ordena, para que estas crianças sejam mortas no ato do seu nascimento. E vejam, meus queridos e minhas queridas, como que a maldade ela vai lançando, seus tentáculos. O faraó ele consegue então fazer com que aquelas pessoas que concordam com ele então ajam, pratiquem o mal. Mas nem todos são assim. Alguns têm o coração bom, sensível e despertam justamente para o valor da vida humana. E acontece justamente isso com o nascimento de Moisés, esta figura tão emblemática do Antigo Testamento, esta pessoa que vai ter um caminho todo especial, cuidado por Deus, justamente para que ele possa ser chamado e assim possa liderar o seu povo, o povo hebreu, da libertação da escravidão do Egito. E vejam, meus queridos, que olhar para Moisés, este libertador, este que está à frente, conduzindo neste caminho de libertação, olhar para ele é nos lembrar também de Jesus Cristo. Aquele que verdadeiramente nos conduz a um êxodo, a uma saída. A uma saída de onde? Justamente de uma situação de pecado, de uma situação na qual poderíamos não ter sentido até mesmo para a nossa vida. Por quê? Porque ele nos liberta para a vida eterna. Então a nossa vida adquire um sentido muito maior do que o aqui e agora. Então que nós possamos, durante a meditação, a leitura do livro do Êxodo, nós possamos então ter bem presente diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, como que Deus vai agindo na história de um povo e hoje como ele vai agindo através de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!